já vai começar. Muito bem. Então, estamos aqui reunidos mais esse dia para a gente ler o livro Caminho, Verdade e Vida, estudando com Emmanuel. E hoje a gente vai tratar do capítulo 28 do livro, chamado Escritores, é o título desse capítulo. Bom, então essa é a primeira fala, é a fala de Jesus, que Marcos passou para a gente no capítulo 12, versículo 38. Guardados das escribas que gostam de andar com vestes compridas. E daí, primeiro, a gente tem que entender um pouquinho da história, né, do passado, dessa fala de Jesus por Marcos, né? E contextualizar um pouquinho do que se fala aqui dos escribas, o que eles traziam para a sociedade naquele momento, e traduzir um pouquinho do que é esses vestes compridas, né? Então, primeiro, ele ressalta aqui que os escribas eram aqueles, naquela época, que tinham um pouco mais de cultura, de conhecimento. Lembrando que naquela época a gente tinha 90% da população analfabeta, então, realmente, escrever e ler eram para poucos, né? Pouquíssimos. E esses que tinham um pouco mais de estudo, um pouco mais de recurso, que era de uma classe mais alta, eles que eram os responsáveis por trazer a comunicação e informação através dos livros, né? Daquela época. Então, quando a gente fala dos escribas, a gente tem que pensar já de um povo que já era mais estudado, de uma classe mais alta, e que tinha um pouco ainda dessa vaidade, dessa prepotência, né, de pensar que eles eram superiores aos outros, né? Então, essa falsa superioridade davam a eles também um pouco do direito dessa liberdade que eles achavam que tinham, né? De colocar aquela informação, mesmo não sendo coerente ou não sendo verdadeira, ou fantasiando um pouco mais do que era a realidade, né? Para poder perpetuar a palavra deles e para poder eles terem mais crédito, né? Naquilo que eles estavam falando, né? Lembrando que naquela época e nos dias de hoje, né? Tudo que a gente escreve, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E principalmente naquela época, quando as pessoas mais necessitadas ou que não tinham tanto conhecimento e cultura, viam os escribas como um pessoal superior. Então, tudo que eles falavam ou escreviam era dito como verdade. Ninguém contestava aquilo, né? Ninguém tentava analisar aquilo que foi dito e falava, isso faz sentido ou não faz sentido, né? Então, muito disso, dos escritores daquela época, eles eram considerados, né, deuses daquela época. Então, tudo que eles traziam de conhecimento e de informação eram tidos como verdade. E Jesus fala aqui um pouco desse de andar com vestes compridas, o que significa naquela época as longas túnicas, uma vestimenta mais bonita, mais apresentável, mais sofisticada, que passava para eles um manto ilusório de que eles tinham poder, né? E como eles usavam esse poder junto com o resto da população, era às vezes de uma maneira não tão certa, né? Porque eles passavam coisas que não eram verdades, ou que não tinham fundamentos, ou que não tinha era mais uma opinião daquelas pessoas do que realmente uma verdade, né? Então, Emmanuel já começa para a gente com essa frase, para que a gente já começa o alerta sobre o que a gente vem tratar nesse capítulo sobre escritores. E quando a gente passa por isso, porque foi dito, então eu vou ler aqui o que foi colocado no capítulo. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se
não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter acesso a archotes da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e reflete com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá o auxílio forte em favor da extinção dos evidos da inteligência. Então, Emmanuel já dá muitos alertas aqui para a gente, né, nesse texto. E quando a gente tenta olhar para tudo isso que Emmanuel colocou aqui, a gente pode primeiro começar a falar dos escritores, né? Então, primeiro a gente tem que entender o poder do livro, que naquela época já era tão imenso e que hoje, até hoje, tem uma importância enorme, né? É do livro que a gente traz, tem o conhecimento. Os livros se perpetuam por anos, por séculos, né? Por diversas regiões, culturas e pessoas. Então, a valorização do livro e o potencial de alcance dessas informações podem trazer influências tanto positivas quanto negativas. E esse texto de Emmanuel é até muito atual, né? Principalmente nos dias de hoje, de fake news, de mentiras, de histórias negativas, sabe? Você vê jornais hoje em dia, né, que tem um alcance grande na população, com coisas, uma coisa tão pequena, eles transformam aquilo numa coisa gigante, né? E cheia de conteúdo que não traz verdade, que não traz nenhuma positividade, né? E essa multiplicação traz muito a responsabilidade. E não só hoje sobre os livros, né? Mas sobre tudo que a gente perpetua para as outras pessoas. Então, na nossa fala, nas redes sociais, no que a gente coloca de informação, fica gravado, né? Para sempre. Esses vídeos de YouTube que estão aí disponíveis para qualquer pessoa, para qualquer faixa etária. Isso tudo transforma e reflete muito na nossa sociedade. Então, a forma que a gente tem que prestar atenção no que a gente vê, no que a gente absorve, nos dias de hoje, principalmente, a gente tem que refletir muito sobre isso. E aqui teve uma parte que ele fala no texto: as letras do mundo sempre estiveram cheias de esquivas que gostam de andar com vestes compridas. Então, como ele está falando aqui, sempre tivemos isso no nosso mundo, né? Sejam os escritores daquela época, sejam hoje em dia alguns religiosos ou políticos, ou mesmo da área científica, que tentam usar essa informação e esse alcance da disseminação através dos livros e a palavra deles para perpetuar coisas que não são corretas, né? E que não trazem bem nenhum às pessoas, né? E aqui ele coloca também no texto sobre o pretexto de novidades. Então, sempre isso de tentar aumentar mais a história, puxar um pouquinho para coisa do que não é, sabe? Pegar uma verdade e transformar aquilo em algo muito maior, usando artifícios para colocar mentiras, para vender mais, ou para, né, ter mais alcance, mais disseminação, né? E o que a gente tem que prestar atenção muito é na finalidade daqueles textos, né? Então, quando a gente passa um pouquinho, continuando na visão aí do Emmanuel,
eu coloquei essa imagem porque a gente sempre tem que, acho, desconfiar daquilo que a gente está lendo, né? E Allan Kardec trouxe muito isso para a gente. Quando ele mesmo foi estudar, ele foi questionar, ele foi refletir sobre aquela informação que ele estava recebendo, ele foi construir informações verdadeiras e processo para poder entender se aquilo que a gente estava lendo era verdade ou não. E no Espiritismo, em muito do que a gente usou de mensagem, do que Allan Kardec usou para trazer de mensagem dos espíritos, Erasmo foi um dos espíritos que ajudou muito na construção dos livros de Allan Kardec, né? E tinha uma frase dele que é muito famosa, que ele fala: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Então, acho que o Espiritismo traz muito essa coisa que, para mim, por exemplo, o catolicismo me deixava a desejar um pouco, porque no catolicismo a gente estudava muito aquilo e tinha que admitir como verdade. E não tinha muito nossa mentalidade de refletir sobre aquilo, de entender as minúcias e aquelas palavras como foram escritas naquela época e tentar traduzir para os dias de hoje, né? Então, a gente tem que sempre desconfiar, né? E Chico Xavier, num dos livros dele, que ele colocou, é o livro Boa Nova, o espírito Humberto de Campos, ele colocou no prefácio dele, né, em uma das análises dele mesmo, do que eles estavam colocando. E ele está escrito lá no prefácio do livro Boa Nova: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Então, a gente só escrever sem conteúdo, sem base, o que não vai trazer nada ou agregar nada para ninguém, né? Não faz sentido. O que a gente precisa pensar é como que as pessoas vão usar aquele conhecimento, né? O que isso vai perpetuar no futuro e o que vai ser proveitoso para as demais pessoas. Então, ele continua aqui: é preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. E aqui ele está falando isso, que às vezes os textos mais simples, a palavra mais fácil, é aquela que nos alcança, né? E tem muitos autores, né, que na hora de escrever tentam usar palavras rebuscadas, né? Ou coisas que a gente não fala no nosso dia a dia, simplesmente para ganhar notoriedade naquilo, né? E falar que ele tem algum conhecimento, mas sem ser profundo, né? Sem ser específico e sem trazer para a gente mais conhecimento. E a beleza que a gente tem que ver em todos esses livros que a gente lê é que a gente precisa realmente conseguir falar a língua dos homens, né? Não adianta nada a gente ler um livro e não conseguir entender nada, porque aquela leitura não foi feita para a gente, né? E um dos autores que eu estava lendo esses dias, que é o Dr. Siegel, que ele fala muito sobre neurociência e paternidade, ele fala que ele faz livros científicos, então ele faz vários livros científicos, e ele também faz livros para os pais conseguirem entender, conseguir ler. Então, se alguém está buscando aquela parte mais científica, né, acadêmica, tem um livro específico para isso, né? Mas se ele está tentando trazer conhecimento em como melhorar, né, no papel dele aqui, falar sobre o cérebro, conhecimento humano, desenvolvimento intelectual de crianças, aí ele vai por um outro caminho, né, para poder realmente atingir essas pessoas de uma forma mais simples e mais lógica. E quando a gente olha um pouquinho aqui no que o Emmanuel fala para a gente, né, que há livros cuja função útil é manter aceso o sacerdócio de vigilância nas almas de caráter solidificado, nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideia apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. E aqui ele fala isso, que a gente, então, como leitor, precisa intervir e fazer essa higiene do que a gente está adquirindo para a gente, nosso conhecimento, né? Que valores a gente está pegando daquele conhecimento, né?
E tudo isso são valores é o oxigênio da alma, né? E que maneira que a gente vai usar isso, com sabedoria ou não, é um discernimento nosso. E quando a gente está abalado, precisando de ajuda e acolhimento, principalmente, né? A gente tem esses livros que são tão bonitos, né? Por exemplo, Pensamento de Vida, alguns livros que a gente tem na rede espírita que a gente pode buscar, que traz muito mais essa sensação para a gente de coisas positivas e nos livram daquela coisa de ódio, de sentimentos ruins, né? E de sintomas inferiorizados. Então, o que ele fala aqui é um alerta para a gente ter cuidado com o que a gente absorve e que livros que a gente está vendo. E daí uma parte muito interessante é que ele fala: podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Então, o que ele está falando aqui a gente está alimentando o nosso corpo, a nossa alma, com um conhecimento ruim, né? Com informação que não traz valor nenhum. Como que a gente está gastando o nosso tempo? Né? Quando a gente, no nosso dia a dia, que a gente é tão corrido, já tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, quando a gente tem um tempinho para adquirir conhecimento, de que forma a gente está usando esse tempo, né? E o pensamento é o alimento da nossa alma. Então, como que a gente está alimentando a nossa alma? Com coisas boas, com notícias ruins, com séries de violência ou de coisas assim que não vão trazer benefícios para a gente, né? Então, que tipo de nutrição que a gente quer? O que a gente está buscando? Quando a gente vai ler um livro, a gente está lendo pelo conhecimento, simplesmente porque a gente está com tempo livre, a gente quer espairecer e pensar em outras coisas. Que leitura que a gente está priorizando no nosso dia a dia, né? Seja ficar meia hora nas redes sociais ou a gente usar aquele nosso tempo para a gente observar coisas melhores e nutrir a nossa alma com outras coisas, né? E ele fala: observar os modelos de decadência intelectual e reflete com sinceridade na paz que desejais intimidamente, isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, ele está falando para a gente pensar no nosso interior, né? Para a gente procurar intimidamente o que nos traz, sinceramente, paz. O que vai fazer bem? Aquele livro de cabeceira que a gente deixa para ler no final da noite. Vai ser alguma coisa que vai nos acalmar, vai fazer a gente dormir bem, vai trazer a gente refletir, trazer bons sonhos. A gente sempre fala como é importante, às vezes, antes de dormir, a gente ler um pouquinho, né, dos livros espíritas, qualquer livro, ler um trechinho do Evangelho, né? Ajuda tanto a gente, na hora da gente dormir, a gente poder ter um sonho mais leve, usar o nosso tempo noturno também para viajar e para trabalhar e para estudar, observando aquilo que a gente está lendo, né? E isso eu trago no meu dia a dia também, né? Porque às vezes a gente não quer nada, não quer pensar em nada, a gente só quer alguma besteira para tirar um pouquinho da nossa cabeça, dos nossos problemas e da nossa rotina e o que a gente tem que fazer no dia a dia. Mas será que a gente está pegando aquela leitura para trazer harmonia e amor para a gente, né? E como que a gente pode contribuir para isso? Como que a gente tem que ter cuidado também no que a gente dissemina por aí, né? Principalmente, por exemplo, aqui, né, dando uma palestra para as outras pessoas ou acolhendo uma pessoa no centro espírita. O que a gente está falando para essa pessoa? Que conhecimento que a gente está passando, né? Então, a gente tem que sempre trazer esse cuidado e refletir sobre os benefícios do livro, né? Os benefícios da cultura, que hoje em dia já melhorou tanto, né? Que hoje em dia tem muito mais pessoas analfabetas, ainda tem, claro, muitas pessoas analfabetas no nosso mundo, mas hoje em dia tem um alcance muito maior, né? Antigamente aquilo ficava muito centralizado naquela comunidade, os livros eram difíceis de viajar para um lugar para o outro, né? Então a gente ficava muito preso àquela realidade. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de
ler coisas de outros lugares, conhecer coisas de outros países, trazer cultura fora da nossa cultura local, né? Então, usar o nosso tempo da melhor maneira possível para a gente refletir no que a gente quer levar para a nossa vida e de como a gente está nutrindo e alimentando a nossa alma. Pode passar. Então, agora, a gente vai com esse sentimento grande de amor, de paz, de misericórdia divina. Que a gente possa abrir nossos corações iluminados e levando nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, abençoa-nos aqui reunidos em Teu nome. Aqui estamos, aprendizes de boa vontade, à espera de Tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impedistes o acesso aos celérios do amor e não ignoramos a Tua luz, quanto a do sol. Cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos aos pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, Mestre, mais do que a surdez que nos torna os ouvidos e mais do que a cegueira que nos absorve o olhar, ainda padecemos na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores, nossos desempenhadeiros na sombra e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, liberta-nos, Espírito, dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos a passar pela dor. Não nos repeles aos princípios do passado. Mostra-nos o futuro e enche nosso espírito de bondade e renúncia. Abençoa-nos a boa vontade e que as paixões ainda pode apagar de um momento para o outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que ainda vive em nós. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos faça dignos de Tua compaixão divina. Revela-nos a Tua vontade soberana e misericordiosa. Agora no corpo de carne, não nos deixe viver no egoísmo e na discórdia. Envia-nos os mensageiros de Tua bondade infinita, para que possamos aproveitar a oportunidade de hoje. E com isso, vamos agradecendo, pedindo aos mentores espirituais que nos acalme, nos auxilie, e que esse conhecimento, essa luz e essa paz nos transformem. E que a nossa paz e essa luz não fique somente aqui nessa sala ou dentro de nós, mas que resplandeça em todos aqueles que conhecemos, nos nossos amigos, familiares, as pessoas ao nosso redor. Que encontre essa luz também as pessoas que estão em desespero, que sofrem, que estão acamados e que precisam do Teu auxílio. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse encontro. Agradecemos todos aqui presentes e a espiritualidade e pedimos grandiosamente que fluidifiquem as nossas águas, colocando dentro delas, né, remédios necessários para cada um de nós, conforme nossa necessidade e o nosso merecimento. E que assim seja. Amém. Muito obrigada, André, Dona Lúcia. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite. Boa noite.